E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora para mais um vídeo, mais uma explicação, mais um código, mais uma transformação na vida de vocês. Antes de começar esse vídeo aí, vou pedir para vocês que compartilha, comenta, manda para alguém, curte, para poder entregar para um máximo de pessoas que faça sentido. Hoje nós vamos trazer a segunda parte do código ACB. Trouxemos a primeira, que foi aceitar nossa dor, aceitar nossas dificuldades, aceitar o que aconteceu nas nossas vidas e, de forma inteligente, pegar isso e usar como combustível, né? Usar como promessa nas nossas vidas. E hoje é canalizar. Hoje eu quero trazer para nós o C do ACB, que é sobre canalizar, que é transformar a dor em direção. Eu posso falar, né, como eu sempre coloco a minha vida, é o meu propósito falar da minha vida, usar eu como referência para poder trazer para vocês mais clareza. Não estou aqui para poder falar de coisas que outras pessoas viveram, mas do que eu vivi na minha pele e quais foram os códigos e quais foram as estratégias que eu utilizei para mim poder desvencilhar e sair desses problemas. Então, posso dizer com propriedade, com autoridade, que eu aprendi pegar todas essas dificuldades, toda essa dor que eu passei e canalizar, que é exatamente o que nós vamos falar aqui, e no meu processo. Eu aprendi a canalizar essa dor no meu processo, na minha caminhada. Porque quando a dor chega pra gente, quando a dor vem pra gente, a primeira reação que a gente tem é se fechar, se calar e se revoltar. É normal. É normal porque a gente não queremos assumir as nossas responsabilidades. Normalmente a gente quer colocar a culpa nos outros, a gente quer colocar a culpa em Deus, a gente quer colocar como se Deus não nos amasse, Deus não está cuidando da gente. Estou conversando com um amigo aqui lá de Minas, mas depois eu vou responder. Mas em tudo que eu passei, Deus me ensinou que o que me feriu não veio para me parar. Ele veio, na verdade, para poder me preparar. Então, essa mensagem que normalmente eu trago coisas que eu passei. Por isso que eu gosto de e tenho essa propositura de falar da minha vida para impactar na vida suas por causa disso, porque são coisas que eu passei e eu usei todas essas dores, todos esses momentos, né, através de Deus, óbvio, com ensinamento, com sensibilidade, com retidão com Ele, é, que essas dores não podem me parar. Por isso que eu me propus a fazer isso aqui. Por isso que eu me propus a contar minha história de vida. Por isso que eu me propus a ajudar outras pessoas, a entender a dor de outras pessoas. Eu vejo tantas pessoas passando por muitas coisas, por muitas dificuldades, e a gente sabe que às vezes a gente passa por doenças físicas, por situações ruins, por coisas que fogem, né, do nosso normal, e nós temos que colocar isso no sobrenatural de Deus. Então, mas também tem muitas coisas que nós passamos que a responsabilidade é nossa, a escolha é nossa. Então, quando a gente entende isso, a gente aprende a usar essa dor, aprende a usar esses erros para poder cada vez mais avançar. Lá em 2 Coríntios 12:9 fala o seguinte: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí tem uma frase que eu gosto muito de usar e eu gostaria, se possível, vocês anotarem ou vocês guardarem no coração. A dor que você canaliza se transforma em força. A que você nega te aprisiona. O que me deixa mais confiante e feliz é que quando a gente consegue canalizar essas dores e essas dificuldades, a gente consegue também direcionar a energia do que nos feriu em algo produtivo. Ou seja, o que, que eu posso explicar para vocês? A gente pega a dor, a gente entende que nós passamos, canalizamos, botamos energia
E isso vai virar algo produtivo. Isso vai nos dar força para poder vencer. Por quê? Porque quando a gente toma as atitudes, quando a gente toma, né, a rédea das nossas vidas, quando a gente toma a direção das nossas vidas, eu estava limitado aqui por causa de uma xícara, estava ruim, eu estava me sentindo incomodado e o cérebro incomodado, eu olhei, eu tô com a mão meio torta assim, mas é normal. Então, quando a gente decide parar de reclamar e começar a construir, cara, meus amigos, minhas amigas, as coisas funcionam de uma forma assim sobrenatural, que só Papai do Céu que pode nos explicar e nos dar colo para a gente poder entender o que está acontecendo. Porque quando a gente entende que as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, elas a gente não reclama e ela começa a reconstruir e a gente entende que isso não nos define, que isso não acaba a nossa vida, que aquilo ali é só uma fase, é só um momento, aí a gente começa a refinar, a gente começa a ressignificar os nossos pensamentos, os nossos atos, o nosso coração, a nossa mente. E eu vou falando com vocês aqui, eu vou passando um filme na minha mente, vai passando um filme na minha cabeça de tudo que eu já passei, né? Então, assim, é muito bom, sabe? Eu tô amando esse posicionamento meu. Sei que é só o início, tem muita coisa ainda que tá por vir. Cada vez mais eu tô me imergindo, estudando para poder trazer para vocês materiais que realmente façam sentido e que mudem, né? Que faça diferença na vida suas. Lá em Filipenses 4,13 fala: tudo posso naquele que me fortalece. Salmo 147,3 fala: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. O Papai do Céu é maravilhoso demais. Canalizar é a arte de não desperdiçar o que te feriu. Ou seja, é você pegar a dor, é você pegar seu sofrimento, usar como professor, usar de sabedoria, usar de discernimento para não cair mais nessa dor e também usar ela como combustível para poder acionar o foguete e saber, entender que nós somos filhos de Deus, nós pecamos, passamos por coisas que Deus está nos forjando, está nos transformando em pessoas melhores, em pessoas que vão transbordar, desfrutar nessa vida. A dor tem um propósito. Quando você entrega para Deus, anota essa aí. A dor tem propósito quando você entrega para Deus. Porque a gente acha que o propósito para Deus são só coisas boas, mas até a dor, quando a gente entrega para Deus, tem propósito. Anota essa aí, que essa aí é forte. Essa é forte, essa é muito forte. Então, pessoal, meus amigos, minhas amigas, os improváveis, os imparáveis, né, os impossíveis de vencerem aqui nessa terra, nesse mundo, porque passamos por muitas dificuldades ainda, né, já passamos no passado, ainda passamos, mas é normal. Quem entender que a vida é fácil, que as coisas são tranquilas e que não tá vivendo, não. É aquela frase que eu falo constantemente nos meus vídeos, nas minhas lives, nos meus vídeos, sobre Deus não usar as pessoas que não desistem. Deus usa as pessoas que não desistem. Porque cair, todo mundo cai, entendeu? Tem aqueles, né, que acham que são acima de tudo e acima de todos. Então, eu queria muito dizer para vocês que a resistência não é dureza, é foco. Resistir não é se tornar frio, é se tornar sábio. E Deus, ele não quer nos ver imune à dor, porque a dor faz parte do processo. A dor, a dificuldade nos forja. E ele quer nos ver forte o suficiente para não nos perder dentro dessa dor. Então, às vezes, nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, né? Eu até costumo dizer que
De vez em quando a gente está passando pelos vales da sombra das mortes, porque são tantas lutas, tantas dores, mas é normal, é normal. A gente tem que entender que o nosso propósito está diretamente ligado à nossa dor. E está aqui uma pessoa que passou por dores, passou por. Vou fazer de forma cronológica. Dor do abandono, que eu não tive pai nem mãe, minha avó que me criou, e minha avó precisava trabalhar. Dor da traição, dor de não ter nenhum homem me direcionando na minha vida, dor dos abusos sexuais, que não foram um, dois, três, foram quatro pessoas diferentes, dor de droga, dor de álcool, dor de cadeia, dor de abandono, dor de inferioridade. É, só contar pra vocês o que, é que eu já passei de dor, dor de escassez, dor de pobreza, dor de falta de dinheiro. E eu venci isso tudo. Eu venci isso tudo por quê? 2 Coríntios 4,17. A nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória. Salmos 40:3. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu conheci Deus, eu tinha 30 anos de idade, no momento pior da minha vida, dentro da cadeia. Ali minha vida mudou. Ali as coisas começaram a fazer sentido. Então, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O improvável canaliza o que sente e transforma em movimento. É muito forte. São muitas experiências, são muitas coisas. E eu gostaria de perguntar para vocês, o que que vocês estão fazendo com a vida suas? Qual que é a dor que você está passando? Qual que é a dificuldade que você está passando? Anote. Começa a arrumar solução para essas dores. Começa a arrumar estratégia para sair dessas dores. Às vezes as dores estão só na nossa mente. Às vezes a gente está com dor porque uma pessoa não nos cumprimentou. Às vezes a gente está com dor porque uma pessoa te traiu. Às vezes a gente está com dor porque a gente está sem dinheiro. Às vezes a gente está com dor porque a gente está lá no leito da morte. Às vezes a gente está com dor porque a gente está dormindo numa rua fria, sem comida. Às vezes a gente está com dor porque a gente está dentro de uma cadeia fria, sem ninguém, sem esperança, sem esperar nada de ninguém. Mas eu quero dizer para vocês do fundo do meu coração, acredite em Deus, acredite em algo, acredite em vocês, porque quem vai poder fazer por vocês mesmos para poder sair dessa dor é só vocês. Deus, ele faz, mas precisamos fazer a nossa parte. Eu preciso fazer minha parte todos os dias, igual vocês também têm que fazer a parte suas todos os dias. E hoje Deus está te pedindo para canalizar. Pega essa dor, essa frustração, essa perda e faz disso a sua missão, a sua dor, a sua dificuldade. O que você está passando tem ligação direta com o seu propósito. O que você está vivendo, o que você viveu, não é castigo, é convocação de Deus. E eu tenho certeza, e Deus está dizendo, eu te permiti sentir para agora te ensinar a construir. Gente, pessoal, meus amigos, minhas amigas, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Estás aqui, essa pessoa que está pronto para poder dar as mãos para vocês e vocês caminharem comigo. Eu quero ensinar para vocês de forma didática o que que eu fiz, como eu fiz, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Vocês acham que eu ainda não passo por coisa da minha mente? Vocês acham que eu ainda não passo por dificuldade? Eu tenho a seguinte dogma na minha vida. Eu tenho a seguinte doutrina na minha vida. Eu tenho o seguinte princípio na minha vida. Se está fácil, desconfie, porque tem algo errado. Se está fácil,
desconfie, porque tem algo errado. Não tem nada fácil. Tudo é árduo, tudo é difícil, tudo é gostoso. O difícil a gente comemora, o fácil a gente abandona, a gente larga, a gente não tá nem aí. Então, Isaías 61:3: aos que choram dará coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Anota: o improvável não nasce pronto, ele se forma entre cicatrizes, porque aprendeu a canalizar. Surreal. O improvável não nasce pronto, ele se forma entre cicatrizes, porque aprendeu a canalizar. Deus não escolhe os capacitados. Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então, nós, eu, vocês, somos improváveis. Somos impossíveis de viver e de ter algo sobrenatural, surreal nas nossas vidas. Eu falo que hoje eu sou um cara de sucesso. Mas eu não sou um cara de sucesso porque eu moro num condomínio fechado, porque eu tenho carros bons, porque eu tenho isso, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho uma vida boa, porque eu frequento lugares com pessoas boas, porque eu me visto bem, porque eu tenho um relógio de não sei quantos mil, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não. Eu falo que eu sou um vencedor, que eu tenho sucesso pela mentalidade que eu tenho. A mentalidade que eu tenho. A família que eu construí. O amor que eu nutro pelos meus entes queridos e o amor que eu nutro por vocês. Sabe o que eu tenho mais medo na vida? Esse dia me perguntou quando estava vindo esse 3 e Atlas. Sabe o que eu tenho mais medo na vida? O que eu tenho mais medo na minha vida é não ser salvo. É não entrar no reino dos céus. Isso eu tenho medo. É tema para outra aula, outra live, outra aula, outro, né, vídeo. Salvação e reino dos céus. São coisas totalmente diferentes. A gente tem que aprender isso. A gente tem que saber disso. Porque a gente quer entrar no reino dos céus e eu quero sentar lá no trono máximo. Por isso que eu tô aqui fazendo isso, para salvar a vida suas, para ajudar vocês e para poder me ressignificar, para poder fazer um homem melhor todos os dias. Porque eu preciso disso aqui também. Entendeu? Então, se essa mensagem, se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo. Eu decido canalizar. Eu decido canalizar. Escreve aí embaixo. Eu decido canalizar. E compartilhe esse vídeo com alguém que está no meio do processo, porque talvez hoje Deus queira te usar para acender a fé em outro improvável. Porque uma das coisas que mais a gente vai ser cobrado quando a gente sentar no trono para poder conversar com o Papai do Céu é quantas almas nós salvamos, quantas pessoas nós ajudamos. E eu tô aqui. Na hora que eu vejo um comentário, eu fico a maior felicidade do mundo. Para mim, isso aqui é um motivo de alegria, um motivo de júbilo. Sim, eu fico muito feliz quando eu vejo um comentário que fez sentido na vida de uma pessoa. Então, anota aí: a dor não veio para te parar, veio para poder te empurrar na direção do teu propósito. A sua dor, o seu problema que passou, que está passando, tem ligação direta com o seu propósito. Para, pensa. Muitas vezes na vida nós estamos perdidos, estamos sem sentido. Por quê? Porque está passando por muitas coisas. Mas é nesse momento que Papai do Céu nos unge, nos deixa forte, porque temos que transformar a dor em direção. E o trauma, a dor, em lição. E o medo em combustível para a fé. Então, vou pedir novamente, compartilha, curte esse vídeo, manda para as pessoas que vai fazer sentido e quase 20 minutos, tá bom demais. E até a próxima.
Depois vamos conversar sobre salvação, reino dos céus, para poder desvendar isso aí. Fui!